familia es la célula máter de la sociedad. Cada uno de nosotros, em um certo momento, foi uma sola célula. Cada um de nós atualmente somos adultos, somos já seres adultos, pero em um momento éramos uma pequena célula. Se esta pequena célula estivesse danhada, estivesse malograda em alguma coisa, nós seríamos seres humanos normais? Sim ou não? Não seríamos. Seríamos um ser humano com problemas genéticos. Acontece, por exemplo, conhecemos bem, síndrome de Down. O que passa com a síndrome de Down? Um problema em la primeira célula. No momento de la concepción del niño, há algum problema genético que há uma desordem em la célula. Então, essa célula vai generar uma pessoa com problemas. E assim existem, Down, graças a Deus, hoje em dia já é um problema menos grave, se está conseguindo insertar essas pessoas na sociedade, tudo. Mas existem questões genéticas mais complexas. Portanto, se uma célula, a célula inicial não está boa, o ser completo depois vai estar mal. Se esta célula é boa, o ser que vai desenvolver-se vai ser bueno. Portanto, a família, como decíamos aqui, é a célula máter da sociedade. O que significa isso? É a primeira célula, é a primeira sociedade onde uno vive. Cada um de nós, antes de conviver no colégio, no trabalho, na sociedade, hemos vivido na família. Hemos convivido com nossa madre, com nosso padre, com nossos irmãos, e aí hemos formado nosso caráter, aí hemos formado nosso modo de ser, sobretudo o modo de relacionar-nos com os demais. Portanto, dizer que a família é a célula máter da sociedade é dizer que a família é uma das instituições mais importantes de nossa sociedade. Por isso, ao criar o ser humano, Deus ha determinado a criação também da família. Ao mesmo momento que Deus cria ao homem e à mulher, Deus cria a família e vai dizer, Deus vai entregar Eva a Adão e vai dizer, cresced e multiplicaos, llenad la faz de la tierra. Então aqui Deus vai dar a primeira função da família, a função mais básica, não é a função principal, solo isso, como vamos ver, há que aumentar um pouquinho mais, pero essa é a função básica, crescer e multiplicaos, llenar la faz da terra. Ao receber esse regalo divino, vocês conhecem a história de Adão e Eva, todos conhecem. Então, Adão estava solito, estava no paraíso, e Deus lhe dá um sonho, duerme, e de aí de Adão saca Eva. Mas antes disso, Deus havia apresentado para Adão toda a criação, todos os animais e tudo. E Adão mirava e dizia, sim, bonito, pero não é. Bonito, pero não é. E quando cria a mulher, Adão mira e disse, esta sim, é carne de minha carne, hueso de mis huesos. Incluso aí em hebreu, a palavra que diz mulher, é muito interessante, porque isso não existe no nosso idioma. Nós decimos varão e mulher. Em hebreu se diz ish e isha. Então, simplesmente, ish é o homem, isha, a mulher. Tem a mesma raiz, é decir, tem a mesma essência. A essência é a mesma, criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. Sin embargo, há uma diferença essencial. Homem e mulher são criados por Deus com uma unidade de essência e uma diferença de acidentes. De modo que, ser integralmente homem é a vontade de Deus para os varões. Ser integralmente mulher é a vontade de Deus para as mulheres. E quando Adão mira a mulher, aí se cria a primeira sociedade. Porque quando disse, não é bom que o homem esteja solo, não é bom que o homem esteja solo, Deus lhe dá uma companheira ao homem. E é interessante que pensamos a companheira como um esposo tem sua esposa, mas não é só isso. A partir desse momento passa a existir a sociedade. Passa a existir a possibilidade de existir outros seres humanos, porque Deus, ao criar, ha dito, cresced e multiplicaos, llenar a face da terra. Por isso, Deus determina que o homem deixe seu padre e sua madre e se una a sua mulher. É interessante esta afirmação que Deus disse, que o homem deixe seu padre, deixe sua madre e se una a sua mulher. Significa que
esta família onde você ha nascido deixa de ter seu laço principal e passas a ter um laço principal com a família que has adquirido delante de Deus. Então, tu laço principal, tu primeira relação, tu primeiro amor, já não é com tu padre e com tu madre, sino com tu esposa ou tu esposo. Então, Deus aqui vai dizer isso, e nosso Senhor Jesus Cristo vai utilizar essa expressão depois, porque essa união indissolúvel é criada por Deus. Aqui já utilizamos uma palavra bastante interessante e questionada em nossos dias, a indissolubilidade do matrimônio. Solo existe matrimônio com indissolubilidade. Fora disto, sem indissolubilidade, não é matrimônio. Existe matrimônio por um período? Não? Claro que não. Me acordo, há um matrimônio que está aqui, que estão casados já, graças a Deus, muito bem, estão me ouvindo aqui, vocês vão recordar disso. E quando estavam todavia enamorados aí, e estávamos conversando e eu lhe perguntei a ela, chica, mira fulana, se ele te disse que quer casar, pero solo 90%, no 100%, solo 90%, sim, não, para que 100%? Solo 90%. Aceptas casar com ele ou não? Não, que isso? Que me vai casar por 90%? Não, mira, quer 100%. 9 dias é tu esposo. Um dia por semana está livre. Aceptas? Quem de vocês aceptaria isto? Por supuesto que não, nadie. Portanto, não existe matrimônio por um período. Não existe matrimônio a 90%, nem sequer a 99%. O matrimônio ou é completo, ou é indissolúvel, ou não é matrimônio. Isso é importante em nossos dias, onde se questiona tanto o tema da indissolubilidade do matrimônio. Porque no matrimônio que vamos ter, não só, como dizia antes, a procriação. A procriação, dizemos isso para os animais. E no caso do ser humano, devemos ter não só dar à luz novas pessoas, sino ter um ambiente onde essas pessoas possam formar-se convenientemente, onde possam formar-se verdadeiros filhos de Deus. Aí a função do matrimônio. Quando decimos que o matrimônio vai ter filhos, não é simplesmente ter filhos e poner o filho no mundo, não. Deve existir um ambiente próprio à educação de los hijos. E este ambiente próprio à formação de um ser humano é exatamente a família. Portanto, Deus ha determinado esse ambiente para a formação de cada um de nós, que é da família. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando vino entre nós, sabemos que ele ha nascido sem ter um padre humano, é filho de Deus, nascido de Maria. Mas ele quis nascer em uma família. Apesar de que ele é filho de Deus, ele quis nascer em um ambiente de família. E ao entrar no ambiente de família, ele quis valorar essa família. Mas em determinado momento, quando Cristo já era adulto, os fariseus vão interrogar a Cristo a respeito do divórcio. Um problema que temos em nossos dias também. Não só na época dos fariseus. Então, os fariseus na época estava permitido o divórcio. Era uma coisa forte, estava permitido o divórcio. E pior, não era bem divórcio, era uma coisa muito dura e muito injusta, sobretudo para as mulheres. Chamava-se o repúdio. É decir, o varão podia repudiar a sua mulher. Simplesmente, já, não me gusta, fora. Totalmente injusto. Então, quando Cristo habla do matrimônio e disse, se alguém se casa com uma mulher repudiada, comete adultério. Portanto, não podes repudiar a tua mulher e casar-te com outra. Quando Cristo disse isso, os fariseus se assustam. Pero como é isto? Então, nadie pode repudiar a sua mulher? Então, eles se põem indignados. E Cristo disse exatamente isto. Nadie pode repudiar a sua mulher. Moisés ha permitido isso por la dureza de seus corações. Pero al início não era assim. E aqui vem o ponto importante, que Cristo remonta a la criação. Cristo, quando vai responder a lo que disse os fariseus, Cristo vai remontar a la criação do mundo e vai dizer, não habéis escuchado, não habéis leído o que disse o Criador,
Dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y se formará una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Es un punto también muy importante aquí. Cuando hablamos de una sola carne, muchas veces buscamos entender esto, pero una sola carne significa que varón y mujer deben estar de tal manera unidos que sean casi como una sola persona. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo. En nuestro cuerpo hay partes más importantes y menos importantes. Claro, la cabeza es más importante que el pie, por supuesto. Pero si alguien me golpea el pie, yo digo, no, el pie no es importante que golpee. No, porque es mi cuerpo. Si me golpea el pie, no, deja ahí mi pie en paz. Entonces, así como yo soy un solo cuerpo, una sola carne, así debe ser la unidad del varón y de la mujer. Un solo cuerpo, una sola carne. Essa união é tão forte que incluso, como vamos ver, São Paulo, que não era casado, não conseguia encontrar uma explicação, até que vai encontrar uma comparação muito importante. Com essas palavras, nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro a indissolubilidade do vínculo do matrimônio. E deixa claro que essa indissolubilidade não é criada por Ele. Isso é importante, não é Cristo que cria o matrimônio indissolúvel, não é a igreja que cria o matrimônio indissolúvel, é Deus, quando cria al homem e a mulher, que diz, o homem deixará seu padre e sua madre, se unirá a sua mulher e será uma sola carne. Se será uma sola carne, se pode separar? Não. Se separa uma sola carne, o que passa? Já sabe que essa mitad aqui não está muito boa, separa a mitad. Muero, entonces no puedo separar aquilo que Dios ha unido. Portanto, la familia es la cuna donde se forman, aquí está el punto importante, nuevos hijos para Dios. Portanto, en la familia van a nacer nuevos hijos para Dios. Y de ahí la importancia de que la familia sea una verdadera cuna de santidad. Que a família seja um verdadeiro lugar onde se pueda formar novos hijos de Deus. E a família se participa da obra criadora de Deus. E na família se transmite o maior dom material que o ser humano pode ter. Nós temos dones materiais, claro. Quantos dones temos? Só o hecho de podermos falar e podermos escuchar já é um dom. Quanta gente não vê, não escuta. Pero temos dentro de los dones que podemos receber de Deus, materialmente, não existe nada com maior valor do que a vida. Existe algo que vale mais do que a vida? Não. Por exemplo, recebes, não sei, 5 bilhões de dólares. Excelente, muito bem. Podes construir uma igreja nova, mas se não tens vida, o que vais fazer com esse dinheiro? Nada, porque não estás vivo. Portanto, não existe dom nenhum maior que a vida. E nas famílias se transmite, portanto, esse dom que é a vida. Se estamos tratando do dom maior que Deus ha criado, desde o ponto de vista material, portanto, devemos considerar o respeito que Deus tem por este dom. Dentro do matrimônio é que se dão as condições perfeitas e necessárias para a formação do ser humano. Então, efetivamente, como decimos, a vida representa o valor supremo da existência material. E esta vida se transmite através de quê? Através do dom da sexualidade que Deus ha dado ao ser humano. Um tema controvertido em nossos dias. Um tema muitas vezes levado em desviações. Pero devemos recordar que é um dom divino, é um dom dado por Deus, pero é um dom muito precioso, porque esse dom transmite a vida, que é o maior dom que Deus ha dado. Se utilizamos algo que é muito importante, pero utilizamos mal, vamos ter consequências graves ou não? Para fazer uma comparação, está bonito aqui, vamos quitar um pouquinho para facilitar. Imagina uma comparação. Una pistola, ¿es bueno o es malo?
se quedam em dúvida em responder, não? Se quedam em dúvida em responder, claro. Porque imaginem-se vocês que estamos aqui e entra um delinquente armado e diz, vou matar toda essa gente. E que vamos fazer? Pero está um policial lá aí e com uma pistola soluciona o caso. Em vez de morrerem 100, 200 pessoas, só um delinquente se vai delante de Deus. Então, esse policial, hizo bem ou hizo mal? Hizo bem defendendo nossa vida, está claro? Portanto, a pistola de si não é boa nem é mala, depende do uso. Claro, em mãos de um delinquente é malo. Em mãos de la policía, de uma pessoa honesta para defender sua família, é bueno. Agora, da mesma forma, uma pistola pode quitar a vida de uma pessoa. Portanto, a pistola não pode ser um juguete em mãos de qualquer um. Imagine qualquer pessoa com uma pistola por aí, se peleia por qualquer coisa e você está matando um ao outro. Portanto, é uma coisa muito séria. Deve estar bem preparado, deve ser utilizado só em momentos corretos. Da mesma maneira, a sexualidade. Não é que seja malo, o malo é utilizar o dom de Deus de la maneira equivocada. Porque Deus ha criado, sim, para transmitir a vida dentro do matrimônio, dentro desse ambiente próprio a la formação de novos filhos para Deus. E, portanto, o homem e a mulher se complementam em esta ação, em esta participação em el dom divino. Deus nos criou, nos sacou de la nada, pero depois de criar Adão e Eva, Ele não criou um solo homem que não seja através de uma família. Não existe um. Incluso seu Filho, nosso Senhor Jesus, Deus poderia haver criado de uma sola vez, adulto, pero não. Quis que fosse através de uma família, através de Maria. Esta sexualidade perfeita se vive dentro do âmbito da família. E aqui há um ponto importante que é bueno ter presente. A ação do acto entre um homem e uma mulher tem doble dimensão. A dimensão unitiva e a dimensão reprodutiva. Esta doble dimensão não deve ser separada nunca, incluso dentro do matrimônio. Porque se la separamos dentro do matrimônio, fora do matrimônio, claro, já estamos falando em uma desobediência, estamos falando em um pecado. Mas dentro do matrimônio, se separamos essa doble dimensão, o acto que é bueno entre o varão e a mulher, deixará de ser bueno. Este acto deixará de ser bueno. ¿Por quê? Doble dimensão, como dizia, unitiva e reprodutiva. Se eu quito a dimensão unitiva, que tenho? Já não há amor entre um e outro. Tenho violação. Uma pessoa força ao outro. Infelizmente, sabemos que isso passa algumas vezes. Claro, é diferente de uma violação fora, mas de todas maneiras quitou essa relação unitiva que deve haver entre o esposo e a esposa. E se eu quito a dimensão reprodutiva, eu tenho um pecado contra a natureza. Portanto, a doble dimensão deve sempre existir. Evidentemente, sabemos, não vamos entrar em tantos detalhes aqui, pero sabemos que existem regras que se devem cumprir e que com essas regras não é que cada vez que vão se encontrar tem que nascer um filho, não é assim. Pero se a pessoa impede a vontade divina com meios artificiais, está quitando uma das duas dimensões. E quitando esta dimensão, o que seria um acto bueno passa a ser um pecado contra a natureza. Portanto, é importante que tenhamos isso presente. A maioria de vocês é casado, por isso estou falando assim um pouco mais aberto do tema, e sabendo que são pessoas que a maioria são casados, devem conhecer isto, para que esta unidade entre vocês tenha o verdadeiro valor que Deus ha colocado em sua criação. Como decíamos, o dom da vida é o dom mais nobre que o ser humano tem, portanto, como diz o ditado, noblesse oblige, é decir, a nobleza traz obrigações. A grandeza da transmissão da vida traz uma responsabilidade inerente à transmissão de ela. E, portanto,
se nós não respeitamos o que Deus ha colocado, vamos ter tremendos problemas como temos em nossa sociedade. Quantos casos temos em nossa sociedade de violência causados por isso? Se habla muito do feminicídio, se está falando muito disso, da violência contra a mulher. Por que se hace violência? Porque lhe falta a dimensão unitiva, lhe falta o amor. Se há um matrimônio verdadeiro, necessita violência? Não. Portanto, a família foi criada por Deus exatamente para dar esse ambiente próprio da formação de novos filhos. Essas graves consequências põem em evidência a necessidade de uma união indissolúvel em la família. É tão grande o mistério desta união, pero tão grande, que São Paulo, quando lo analisa, vai dizer uma coisa muito importante. Só uma coisa pode comparar-se com este mistério: o amor de Cristo por sua igreja. E aqui chegamos ao ponto muito importante, que é a sacramentalidade do matrimônio. Esta união que é natural entre um homem e uma mulher existia desde a criação. Cristo transforma em um sacramento. Cristo transforma em um sacramento de unidade que representa a união entre Cristo e a igreja. Em algum momento Cristo se separa de sua igreja? Não. Pero quando a igreja, não digamos a igreja, pero algum membro da igreja atua mal, Cristo diminui seu amor por a igreja? Não. Sabemos que infelizmente há casos, temos casos. Pero se alguém atua mal, Cristo não diminui em nada seu amor por la igreja. E esta, portanto, nos mostra como deve ser a relação dentro de uma família. Às vezes há problemas, sabemos que há problemas. Nunca vai existir uma família que, não sabe que, nunca nos peleamos por nada. Não existe isso, sempre vai haver alguma dificuldade. Pero havendo essa dificuldade, se temos presente isto, o amor de Cristo por sua igreja, eu posso dar um passo atrás, recapacitar e dizer: se Cristo estivesse em meu lugar e a igreja actuasse como meu cônjuge está atuando, Cristo separaria da igreja, Cristo golpearia a igreja? Não. Portanto, devo actuar como Cristo actuaria. Essa relação que São Paulo nos mostra é bastante importante. A união de Cristo com sua igreja, a importância que Jesus Cristo sempre ha dado à família, se pode verificar em sua própria existência. Nosso Senhor Jesus Cristo aparece, nasce em um ambiente familiar. E seu primeiro milagre, quando começa a sua vida pública, se dá dentro de um ambiente de família. Vocês já escutaram falar das bodas de Caná. Exatamente as bodas de Caná. Por que Cristo quis fazer seu primeiro milagre quando nascia uma família? E nesta época, o matrimônio era um pouco diferente do nosso. Havia umas regras um pouco diferentes. A pessoa nascia o matrimônio em sua casa, com o papá, etc. A novia hacía o matrimônio, chamava-se esponsales. E depois de um ano, recém se hacían as núpcias. E aí sim se hacían as grandes festas. Se ia ao templo, se recebia a bendição divina, e aí o noivo levava a novia a sua casa e passavam a viver juntos o matrimônio. E, portanto, se dava muita importância a isso que chamavam as núpcias. Era uma festa que muitas vezes levava uma semana, um mês. Se era uma família mais abastada, levava às vezes um mês de festas. E, neste caso, vamos ter as festas de las bodas de Caná. Bem, vamos avançar um pouquinho aqui. Então, ao início de sua missão, Cristo chama a seus apóstolos para começar sua vida pública. E vamos encontrar aí a presença de Maria. A formação de los primeiros discípulos. Sabemos, nos conta a Bíblia, que Cristo passa por la playa e aí vê a dois apóstolos, a Pedro e Andrés, pescadores. Pedro os mira e disse: sigue-me. Mais adelante, chama os filhos de Zebedeu, Santiago e Juan. Pedro então se deixa tudo. Abandona tudo. Cristo lo mirou, Cristo lo disse: sigue-me. Ha deixado sua barca, ha deixado tudo e seguiu a Cristo. Depois Cristo passa por la coletoria de impostos.
E aí encontra a Mateo. Está Mateo contando dinheiro, os impostos, e Cristo mira para ele e diz: sigue-me. Mateo, e sigue a Cristo também. E assim Cristo vai chamando a todos os apóstolos. E nos conta São Juan que quando Cristo já tinha chamado os apóstolos, ele é invitado a uma boda, as famosas bodas de Caná. E nessa boda, Cristo encontra a sua madre. Então, você imagine, claro, você já conhece a história, estavam todos aí conversando, e a gente comendo, tomando vinho, mas em determinado momento, o que passou? Em determinado momento, faltou o vinho. A gente que estava servindo, já não havia vinho. O que fazer? Então, nesse momento, para nós disse, bem, não há vinho, compra gaseosa, cerveja, outra coisa, não? Mas aqui há um ponto que poucos conhecem. A falta de vinho no Antigo Testamento era considerado como um castigo divino, como uma maldição divina. O vinho, a abundância de vinho, a bendição divina. A ausência de vinho, uma maldição. Agora imagina no dia de tu boda, uma señal que tomas como uma maldição. A aflição que toma conta do coração de los novios. Uma maldição sobre nosso matrimônio. E Maria mira e se dá conta disto. Eles não haviam pedido. Maria se acerca a seu filho. Diz: hijo, eles não têm mais vinho. E Cristo la mira e disse: mulher, que tem tu e eu que ver com isto? Não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora dos milagres. Não era chegada a sua hora. Maria sale e disse para eles: hagam tudo o que ele les diga. E Cristo, os serventes se acercam e Cristo disse: tem água? Então, claro, nessa época a água se guardava em umas talhas grandes, não? Hoje dia sim, com... mira, aqui aí. Hoje dia sim, com botelhas, não? De pronto por aqui também há outra botelhita de água. Então, recorreram à água que encontravam por aí. E bem, há que servir de água, pero... Imagina os serventes, que vai ser isto? Servir água para a gente em meio do matrimônio, não? Pero bem, ele ha mandado, há que obedecer. E mire, se cai no aire, e assim Cristo ha feito seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Creio que vem daí, não? Então, esse primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo marca o início de sua vida pública. Pero marca o início de sua vida pública com dois pontos importantes: a presença de Maria e a importância da família. E aqui chegamos ao ponto que estamos tratando, a relação de Maria com a família. Hablamos do que é a importância da família, agora entramos na presença de Maria em la família. Que é a intercessão de Maria? Aqui entramos em la intercessão, la mediação de Maria. Esse primeiro milagre de Jesus se presencia a importância da família para a formação de cada indivíduo. O matrimônio determina a situação da maioria dos seres humanos. Quase todos, a imensa maioria dos cristianos em idade adulta, estão casados. Portanto, daí a importância de conhecer a presença de Maria como verdadeira maestra da família cristiana. Maria atua em cada família como actuou em las bodas de Caná. Quando na família falta o vinho do amor, quando na família falta o vinho da unidade, quando na família falta o vinho da fidelidade, onde vamos encontrar, transformar água em vinho?
transformar violência em amor, transformar infidelidade em fidelidade, é difícil. É uma obra difícil. Por isso devemos recorrer a Maria. Ella que ha conseguido de Cristo su primer milagro, ha estado presente en toda la vida de Cristo, para mostrar su poder delante de todo el mundo. Pero es importante esa última frase que está marcada aquí. Haced todo lo que Él os diga. María no desvía de Cristo, sino que indica hacia Cristo. Haced lo que Jesús nos diga. Entonces, este es el camino para nosotros. Hacer lo que Jesús quiere para nosotros. Muchas veces se pone el problema. ¿Será que el mejor es la familia como Dios ha creado? ¿No sería mejor de otra manera? ¿Para qué eso de hombre y mujer casado por toda la vida? ¿No era mejor que no hay familia, que cada uno tiene lo que le parece, etc.? Para não entrar em argumentos religiosos, vamos imaginar um mundo sem famílias. Como seria um mundo sem famílias? Seria um mundo bueno? Triste. É uma palavra correta. Um mundo sem famílias, não existiriam ninhos, nem as características próprias da infância, nem os juegos despreocupados. Não existiriam as alegrias infantiles. Um mundo sem famílias seria um mundo totalmente triste, seria um mundo em que as pessoas seriam huérfanas. Não existiria amor de padres, não existiria o amor de hijos, não existiria o amor de irmãos. Cada pessoa se sentiria aislada, sola. Cada um se sentiria um órfão no mundo. Dificilmente existiria pátria. Não poderia existir uma sociedade porque faltaria o nobre sentimento de la fraternidade humana. Portanto, esta obra divina de criar a família é o melhor modo de haver uma relação correta para a formação da sociedade. E esta união de Cristo com Maria deixa claro que esse primeiro milagro que Cristo ha hecho em las bodas, em la formação de uma família, não foi uma coisa sem motivo. Cristo sim tinha um motivo. El Hijo de Dios quiso venir. El Hijo de Dios quiso venir al mundo en la condición de hijo. Hijo de Dios desde toda la eternidad, pero hijo de María. Entonces Cristo quiso ser un niño. Cristo quiso tener una madre. Quiso nacer en una familia para darnos el ejemplo. Por isso São Pablo explica que os esposos devem ser submissos. Essa é uma palavra que o mundo de hoje não le gusta muito, não? El hombre a la mujer y la mujer al hombre, recíprocamente. Entonces, la submisión es una cosa necesaria de ambas las partes. No es decir, no, porque ese tiene que someterse siempre, yo mando. No. Hay un momento en que tú tienes que dejar la voluntad de otro. Y hay un momento que el otro debe dejar tu voluntad. Y así van a conseguir mantenerse em vida. Decimos em Brasil uma frase muito curiosa: dos bicudos não se beijam. Imagine, dos picudos não se beijam. Imagine esses pájaros que têm um pico forte, não se beijam. Claro, porque dos picos dizem, se querem besar-se, os dois picudos têm que fazer o quê? Um vai ceder um lado, outro vai ceder um lado, e aí vão conseguir. Então, há um momento em que tu tens que ceder, há um momento que o outro tem que ceder, e assim sim vamos conseguir harmonia, mas se nos mantemos sempre com os picos de punta, não vamos conseguir nunca. De modo que cada um busque considerar ao outro como o reflexo próprio de Deus. Que maravilha! Imagine que é tu mirar para tu esposa e dizer, aqui é um reflexo de Deus. A esposa mira ao esposo e diz, este é o reflexo de Deus. E efetivamente é. Quem é para uma esposa o reflexo humano de Deus dentro da família? Seu esposo. Quem é para o esposo o reflexo de Deus dentro da família? A esposa. Agora, isso deve ser visto de los dois lados. Eu devo considerar a pessoa, meu esposo, minha esposa, como o reflexo de Deus.
Pero eu devo ter também presente que eu sou reflejo de Deus para minha esposa e para meus filhos. Isso é um ponto muito importante. Porque se eu sou reflejo de Deus e actuo mal, eu estou formando em minha família, um conceito equivocado de Deus. Isso é bastante grave. Imagine que o conceito de Deus que uno vai ter seja de um Deus violento, que grita, que agride. Por quê? Porque ha recebido isto em sua família. Portanto, é uma grande responsabilidade de cada um de nós, que además de considerar ao outro como reflejo de Deus, ter presente que eu sou reflejo de Deus e devo reflejar a Deus corretamente, não distorcionadamente. Vocês já viram, às vezes, em lugares de diversão para ninhos, há uns espelhos que são chuecos, assim, com uns aparece e se vê gordo, outros aparece e se vê flaquito. Já viram isso, não? Então, são espelhos, claro, está hecho para divertir a los niños. El niño chega e mira e está gordo, mira e está flaquito. Está. Pero nós somos espelhos de Deus. Se somos um espelho correto, a pessoa que nos mira vai compreender a Deus verdadeiramente. Pero se somos um desses espelhos tortos, chuecos, a pessoa vai mirar a nós e vai ver um Deus equivocado. E, sobretudo, como isso vai repercutir em los niños, em los hijos que estão em formação. É bastante importante isso. São Paulo, em suas cartas, recuerda que os esposos devem amar-se com entrega total de si mesmos. Se acorda que falamos ao início, a entrega total de si mesmo, como Cristo amou a sua igreja. Assim, vai descer primeiro, São Paulo vai falar a los homens e vai falar a las mulheres. É importante. Quantas vezes escutamos esse trecho de São Paulo nas leituras? Falar a las mulheres. Algumas não gostam muito da palavra de São Paulo aí, não? São Paulo diz que o homem é a cabeça da família, que não sei quanto. E algumas se quedam um pouco incomodadas, por isso não coloquei essa parte de São Paulo. Coloquei só o que São Paulo falava para os homens. O que é importante isso? Muitas vezes, eu bromei um pouquinho. Algumas pessoas se quedam, não, porque São Paulo está sendo muito forte aqui com as mulheres. Pero ojo, que pide São Paulo a las mulheres? Que respeite a seu esposo. Bien, e que pide São Paulo al esposo? Que ame a sua esposa como a seu próprio corpo. São Paulo que está pedindo em verdade ao homem é muito mais que está pedindo à mulher. Creio que porque as mulheres já faziam isso naturalmente, necessitava ensinar a los homens, pero é importante aqui, o marido deve amar a sua esposa como a seu próprio corpo. Então, a los esposos que estão aqui, quando miras a tua esposa, quando respeitas a tua esposa, quando hablas com tua esposa, hablas como gostaria que alguém hablasse contigo, tratas a tua esposa como gostaria que outra pessoa te tratasse, com verdadeiro amor ou não. Se tratas com verdadeiro amor, perfeito, mas se não trata, mira que disse São Paulo, em si o marido deve amar a sua esposa como a seu próprio corpo, por isso que quem ama a sua mulher, ama a si mesma, cuidando-la com o mesmo carinho com que Cristo cuidou a sua igreja. Cuidando-la com o mesmo carinho com que Cristo cuidou a sua igreja. Isto é como deve actuar, ele habla aqui para os homens. Agora, que disse para as mulheres? A mulher, a sua vez, está dotada de um dom maravilhoso que é a maternidade. Não existe nada, nenhum reflexo de Deus na terra, dentro da parte natural, tão grande quanto a maternidade. Quando a mulher é fiel à sua vocação, ama com tal profundidade a sua esposa e a seus filhos, que busca mais a felicidade de eles que a própria. E isso é uma realidade. Quando vamos com a Virgem aí, em las igrejas, então a gente vai rezar e vemos que os varones passam, assim e tal. Então vão, rezam, pedem alguma coisa que estão necessitando, as mulheres vão e é a foto do filho, do neto, do sobrinho, da sobrina, etc. Estão pedindo mais por outros que por si mesma. Então, isso é um dom que Deus lhes ha dado.
a ustedes, no ha dado ese don a nosotros. Ese don Dios ha dado a ustedes. Si ustedes utilizan bien ese don, pueden hacer mucho bien en la sociedad y en la familia. Pero cuando no utilizan ese bien, no utilizan ese don, vamos a tener desviaciones, vamos a tener problemas. Portanto, esse dom de preocupar-se, esse dom de amar ao outro, de colocar-se no lugar do outro, de sofrer com o outro, Deus ha dado de uma maneira mais especial às mulheres que aos homens. Claro. Portanto, devemos saber que existe esse dom e usá-lo corretamente com o verdadeiro amor a Deus. Tudo isto será harmônico e verdadeiro quando se funda em el amor e união com o Criador. Portanto, o amor só será verdadeiro entre o homem e a mulher quando está fundado em Deus. Vocês já viram, estão vendo aqui o trípode, estão todos filmando aqui com trípode. Por que estão bem firmes? Porque são três. Se fosse só 2 pontas, estaria firme? Não. A mesma coisa, o amor do homem por a mulher, da mulher por o homem deve estar unido a Deus. Assim temos 3 pontos de apoio e não só 2. Se é só o homem e a mulher, em algum momento vamos ter problemas. Mas se esse apoio está em Deus, eu amo ao esposo por amor a Deus e a esposa ama ao esposo por amor a Deus, temos uma imitação, uma semelhança do amor trinitário. Pero a partir do momento em que se rompe a unidade com Deus, vamos encontrar a ruptura entre a família. E exatamente o primeiro problema matrimonial da história se ha dado com o pecado original. Se acorda que quando Deus aparece a Adão e disse: "Que passou, Adão? Has comido a fruta?" E que disse Adão? "La mujer que minha esposa me ha dado a fruta de eu comer." Então, o que temos aqui? Temos que a ruptura inicial com Deus, através do pecado, ha causado o primeiro problema matrimonial da história. Primeiro se deu a ruptura com Deus, o pecado. Depois vino a ruptura em la família. Portanto, sempre que temos algum problema em la família, verifiquemos, porque o problema inicial, a ruptura inicial, não é porque a esposa queria comprar um sapato e levou 3 horas para encontrar e depois voltou, ou porque o esposo queria ir ao futebol e não é por isto. Primeiro causa da ruptura é a ruptura com Deus. Rota a unidade com Deus, começam os problemas na família. Mientras estão unidos a Deus, por isso decía o Papa Juan Pablo II, família que reza unida, se mantém unida. E o pecado de Adão e Eva ha traído também consequências para toda a humanidade. Depois do pecado de Adão e Eva, o ser humano foi expulso do paraíso. Sin embargo, Deus quiso anunciar a venida del Messias, prometeu a salvação. O Senhor disse: "Pondré enemistades entre ti e a mulher, entre tu descendência e a suya. Ella aplastará tu cabeça." Então, aqui Deus está anunciando o envio do Messias e que esse Messias será de la descendência de la mulher. É decir, é o primeiro anúncio do Messias e, ao mesmo tempo, o primeiro anúncio de Maria. Encontramos que o momento em que Cristo promete a salvação, afirma que essa salvação será de la descendência de la mulher. É decir, essa salvação vendrá a partir de Maria. Assim como o pecado de Adão e Eva contou com a participação de la mulher, Cristo quiso que a salvação fosse operada ao mesmo tempo por um homem e por uma mulher. Por que isso? Que o ser humano fosse partícipe de sua própria salvação. Al cometer el pecado, nuestros primeros padres dijeron no a Dios en nombre de la humanidad. Pero al aceptar ser madre de Dios, María dijo sí en nombre de la humanidad. Entonces es importante considerar esto, porque Dios quiso que el hombre sea salvado por el propio hombre. Y por eso insertó a María en nuestra propia salvación. En manos de ella estuvo aceptar o no aceptar nuestra salvación.
E para que podamos entender este ponto importante na Mariologia, que é a participação da humanidade em sua própria salvação, vamos recordar uma história que hablamos rapidamente el dia viernes, ¿se acuerdan? E disse, vou contar el dia miércoles. Então vamos cerrar um pouquinho essa porta. Listo. Imaginem-se ustedes que estivessem em França, em Toulouse, aí por el siglo XV mais ou menos, e aí, em meio da praça, a praça llena de gente, começam a entrar os juízes, vestidos de negro, os juízes com aquelas caras cerradas, e de pronto entra um homem com uma soga ao cuello, vai ser ahorcado. E nesse momento que a pessoa vai ser ahorcada, toda a gente está mirando, um dos guardas está por aí, mire, aí, que está chegando? Chega nada mais, nada menos que el coche del rei. Então a gente para, el rei. Então o rei baja del coche, diz, senhores magistrados, o que está passando? Este homem ha cometido um crime e vai ser executado agora. Pero senhores, acabo de casar-me, acabo de chegar de Espanha, mire, aí está minha esposa. A jovencita tinha 16 anos. Estava chorando. Imagine, chegar em França e a primeira coisa que encontra é uma pessoa executada. E lá, reina, mira e diz, pero, existe algum pecado que não pode ser perdonado? E o juiz disse, senhora, aqui existe uma lei, essa lei deve ser cumprida. Portanto, esse homem deve ser executado. Nesse momento, um dos ajudantes do rei disse, bem, me acordo que existe uma lei em nosso país que afirma que se uma pessoa tem 1000 ducados, pode salvar-se de qualquer condena. Aí o rei, sim, então o rei busca em seu bolsillo e encontra aí, tinha 800 ducados. ¿É suficiente? Não, el juiz. La reina, 50 ducados. Senhores, 850 ducados não é suficiente? La lei manda 1000 ducados. Se não há 1000 ducados, então todos os ajudantes do rei começam a buscar em seus bolsillos para ver se encontram algo. E vão encontrando alguma coisa. E tudo que tinham, aí está. Os juízes dizem, bem, vamos contar. A ver se estão os 900, os 1000 ducados. 997. Não está completo. Senhores, pero por 3 ducados vão condenar a este homem? Senhora, vou repetir por la última vez. Não é por 3 ducados, é por seus crimes. Pero como não há 1000 ducados, vai ser condenado agora. Verdugo, venga aqui. Cumpla su misión. El verdugo coge la corda, prepara. 1, 2, 3. La reina, pare. ¿Qué pasó? El verdugo ya estaba. Verifique los bolsillos de él. De pronto hay alguna cosa. Entonces van ahí, buscan, vira el hombre de un lado, de otro, y de repente, 1, 2, 3 ducados. Salvou a vida. Esta história que he contado nos explica bem nossa própria história. Porque nós somos salvados por los méritos de Cristo, representados aqui por los 800 ducados del rei. Por las orações, por los méritos de Maria, representados por los 50 ducados de la reina. Por las orações de los santos, de los ángeles, representados por los outros ducados. Pero se não temos los 3 ducados de nossa própria participação, não nos salvamos. Isso indica que Deus quer salvar a humanidade,
pero Dios quiere que el hombre participe de su propia salvación. Y nosotros participamos de nuestra salvación con nuestra aceptación, con nuestra respuesta a Dios. Y María participa entregando a Cristo tudo que vai ser sacrificado por nós. Podemos abrir a porta? Cristo não necessitava de nenhuma criatura para salvar-nos, pero Ele quis elegir a Maria. E a passagem de Gálatas 4:4 de São Paulo vai dizer exatamente isso, que na plenitude de los tempos, Deus enviou a seu Hijo, nascido de mulher. É decir, quando utiliza a palavra mulher, está indicando que Maria é esta mulher prevista no começo da humanidade. Quando Deus disse, pondré enemistades entre ti e a mulher, esta é a mulher, a Virgem Maria. Por isso, São Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos, Deus enviou a seu Hijo, nascido de Maria. Maria é o modelo para a família, é o modelo para os hijos, é o modelo também para os padres. Maria é modelo para os esposos. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. Nós outros não nos casamos, os que são casados, não se casam para receber bienes personais, para realizar-se, para alegrar-se. Não é para isso. O matrimônio é um sacramento de serviço. Nós casamos para servir a la sociedade e servimos dentro da família. Por isso, a função do padre de família é ser modelo para seus filhos e complemento para sua esposa. O verdadeiro amor conjugal não significa sentir agrado por el outro, sino buscar a santificação e a felicidade do cônjuge. Essa função é muito superior do que só velar por la parte material. E Deus ha colocado na Sagrada Família um modelo para todos os esposos. Esse modelo para os homens é São José. São José, que cuidou com tanto cuidado da Virgem Maria, que cuidou do Niño Jesus, é o modelo para todos os homens, para todos os esposos. Por outro lado, Maria é o verdadeiro modelo de esposa e de madre. Poderíamos imaginar que a Virgem Maria deixasse sua missão materna para alcançar logros materiais? A vinculação de Maria com a obra da salvação se dá por sua condição feminina, por ser madre, por ser mulher, por ser portadora dessa profundidade substancial própria das mulheres, por ter essa característica de donação integral no amor esponsal, com toda a sua natureza ordenada para essa obra divina da maternidade. Ser madre é ser um espejo no qual se reflejam sublimes virtudes de nosso Criador. A madre ama sempre a seu filho. Ama quando é bueno, ama também quando não é bueno. Ama porque é seu filho, carne de sua carne, sangue de sua sangue. Lo ama generosamente, sem esperar retribuição. A missão da madre é ser a presença viva de Maria no seno da família. De modo que, em contato com a madre, o esposo e os filhos podem compreender o que é a bondade que não se cansa, o amor que não diminui, a alegria de la donação de toda uma vida para a felicidade dos suyos. Ter alguém a quem chamar de madre é algo tão bueno que Deus quiso ter uma madre para si. E nesse momento que Deus quiso ter uma madre, ha dado uma oportunidade a nós, a humanidade, de dar este presente para Deus. Deus nos ha dado seu Hijo, pero nós hemos dado a Deus uma madre. Parece ousado, parece exagerado, pero não lo é. Deus, em sua onipotência, podia haver tomado de nós essa madre, podia haver determinado, pero não. Deus quis pedir, quis submeter à vontade de Maria, à vontade da humanidade, para que respondesse em nome de nós com a totalidade de sua entrega maternal. Antes de entregar seu Espírito ao Padre, Cristo quis fazer seu próprio testamento. Cristo mirou a Maria, mirou a Juan e ha dicho: mulher, he aqui a tu hijo. Então, se ha colocado aqui em São Juan uma representação de todos nós outros. Não é que Cristo aqui nos hizo hijos de Maria,
Somos hijos de María porque María participa de nuestra salvación. Pero Cristo ha revelado esta verdad que algunos no conocían, que María es nuestra madre espiritual. Y por eso dice, mujer, he aquí a tu hijo. Essas palavras de Jesus ressonam em nosso coração. E sentimos sua mirada a cada um de nós. E Cristo a nós disse, hijo, hija, he aqui a tu madre. Cristo nos disse, imita seu exemplo, sigue suas orientações, atende seus pedidos. Ella que me acompanhou hasta a cruz, te chama a seguir-la com o mesmo amor, com a mesma dedicação com que ella me acompanhou em toda a minha vida e especialmente na paixão. Aceptando ser madre del Redentor e colocando-se nas mãos do Senhor em condição de esclava, Maria se comprometeu totalmente com nossa salvação. Su oferecimento difere do oferecimento de Cristo em forma e em essência, pero não difere em intenção e em amor. A intenção de Maria de sofrer aos pés da cruz é a mesma de Cristo, nossa salvação. Por isso, ao ver o corpo místico de seu Hijo, que é a Igreja, sofrer hoje em nossos dias uma verdadeira paixão, a Igreja hoje é perseguida, é olvidada, é desconsiderada por uma grande parte da humanidade. Maria Santíssima, mirando isso, sofre também em seu coração e expressa esse sofrimento. Ela é a reina do universo. Ela foi coronada por la Trinidade. Aqui la coronamos reina. E esta realeza de Maria não é só simbólica, é real. Sin embargo, em nossos dias, en el corazón de la gran mayoría de los hombres, María ya no reina. Tiene talvez algum resto de influência, pero que pouco a pouco vão desaparecendo. E ela se queda como uma reina cercada de inimigos. E a reina de los cielos e de la tierra vê a seus próprios hijos muitas vezes despreciando seus conselhos. Os inimigos da igreja, os inimigos de Maria, não podem matá-la, não podem matar a igreja. Encontramos pessoas que odiam a igreja, que despreciam a igreja. Intentariam destruir a igreja se fosse possível, pero não la podem matar. Pero desejam matar o recuerdo da igreja em los corazones humanos, em las instituições, arrancar as imagens de los lugares públicos, incluso de las iglesias, para construir um mundo separado de Deus. E por isso, ante tanta infâmia, ante tanto pecado, a Virgem ha chorado. Maria chorou. Quantas imagens da Virgem han chorado, incluso recentemente? E quem, podíamos mirar a Virgem e dizer, quem, Senhora? Vendo-os assim em llanto, ousaria perguntar, por que chorais? Nem a terra, nem o mar, nem todo o firmamento poderiam servir de termo de comparação a vosso dolor. Em nossos dias, Senhora, és como uma reina destronada. A terra é para vós uma imensa sala de trono llena de inimigos. Já quitaram de vossa frente a corona, e ousaram arrancar de vossas mãos o cetro. E vós, que hacéis, Senhora? Chorais. Lágrimas de profundo dolor, de afeto, em previsão do castigo que virá. Pero, com vossos olhos chorosos, buscais nesta igreja alguém ou alguns que sejam fieles para defendê-los. Como não ver em vossas lágrimas, senhoras, las dilacerantes perguntas: Hijo mío, hija mía, ¿tú me dejas sola? ¿Tú no luchas por mí? ¿Quién soy yo? Yo soy el hombre, la mujer, para quem Nuestra Senhora, em um momento de aflição e abandono, mirou. Pero seré el hombre ou la mujer para quem ella habrá mirado em vano?
Senhora, haced que Deus corresponda com que todos nós outros correspondamos a vossa mirada, a vosso chamado. E nessa hora suprema, é para vós, Senhora, que erguimos nossos corações e afirmamos nossa fidelidade. Suplicamos, Senhora, que desde o alto de los céus nos dê forças contra as tentações e que nos haga separar-nos, apartar-nos completamente de todo mal e de todo pecado. Temos a certeza de que nunca nos abandonareis. Pero os pedimos com toda a fé que nós outros, Senhora, en el rigor de la palabra, nunca os abandonemos. Gracias por la atención.